Hoje a gente encerra esse processo com os mecanismos lunares. Então, antes eu queria trazer da onde vem tudo isso, por que esse artifício todo, né? Porque os mecanismos lunares, eles revelam aonde a gente está sustentando e contribuindo para a manutenção de uma estagnação que não nos serve mais e que a gente, por um lado, luta muito para mudar o mundo, para ter outras realidades, para ter outro modo de vida, mas ao mesmo tempo sustenta isso. E essa sustentação é feita pelos mecanismos lunares. Então, para chegar agora nesse último quarteto, com o Sagitário começando, vou só trazer de onde a gente veio, né? Então, a sensibilidade para que as coisas aconteçam, tem uma imagem muito linda, assim, a Terra, ela simplesmente tinha causas e condições reunidas para ser aquela matéria. E existiam vários elementos em volta da Terra e que a Terra não percebia esses elementos. Até que ela desenvolveu uma sensibilidade e ela percebeu o nitrogênio no seu campo. E quando ela percebe o nitrogênio, ela se abre para o nitrogênio, e quando o nitrogênio entra na Terra, a Terra entra numa grande revolução e surge e brota uma célula viva. E assim, essa célula viva potencializa a sensibilidade da Terra, a Terra então se abre para outros elementos e outros elementos vão chegando e começa uma grande revolução da vida acontecendo na Terra. Então, tudo isso acontece primeiro como um raio, que é o que a gente trouxe de Áries, né? Um ímpeto, um raio que traz o nitrogênio. Tanto que toda vez que tem raios caindo na Terra, a Terra fica mais rica de nitrogênio e as plantas ficam muito mais felizes. E os seres humanos também podem receber uma informação mais elétrica de vida, né? Então, o raio de Áries vem e provoca na Terra o início da vida. Daí, tudo é desacelerado para que se materialize. Então, vem Touro e permite que essa energia se materialize e que a Terra possa acontecer. Com isso materializado, essa força de vida entra num processo de amplitude de percepção, que vem com Gêmeos, essa amplitude de percepção. E então, com Câncer, vem essa percepção de que estamos num grande movimento emocional, que estamos todos juntos, todos conectados, vem com um processo vincular, Câncer, percebendo que a gente tinha a sensação de que era sozinho no mundo, de que era um indivíduo, de repente a gente olha em volta e somos uma grande rede. E fazemos essa grande rede, né? E somos ela. E então surge essa segunda parte que é o Leão, trazendo essa percepção de que sim, eu existo nessa Terra, existo nessa relação. Então vem essa força de existência, essa alegria da existência. E daí surge Virgem, que é aquele que percebe que com essa alegria, num meio ambiente que vivo, eu compartilho, eu sirvo. Quanto melhor o meio ambiente, melhor vai ser a minha vida. Então, quanto mais eu sirvo ao meio ambiente, mais condições de vida eu tenho. Então, essa inteligência de enriquecer o meio ambiente para que a vida fique mais rica. E daí surge Libra, trazendo harmonia entre essas relações todas. Se o meio ambiente está rico, todos os seres vivos também ficam ricos. E se os seres vivos estão enriquecidos na sua potência, potencializa o meio ambiente. E Libra faz o tempo todo essa conexão. E daí vem Escorpião para trazer uma extensão de tudo isso e faz com que a gente
entre numa profundidade dessa existência. Então, amplia isso, polariza isso, faz com que enriquece esse jogo e que o escuro e a luz comecem a entrar numa amplitude, né? O dia e a noite ganham mais amplitude. E agora surge essa terceira parte, onde Sagitário vem para celebrar todo esse processo, vem com toda a alegria, né, de quem realmente entrou num processo de reconhecimento de vida, e tudo isso nos leva ao Capricórnio, que é a maturidade máxima. Maturidade máxima é assim, todos juntos somos um. Então, já não tem mais separação, e por isso entra numa maturidade que é capaz de, mesmo estando sozinho, se ver pertencendo ao todo. É o máximo da maturidade. E aí, finaliza já esse processo de desenvolvimento humano, então entra Aquário e traz a renovação, e traz o estímulo de criação, criatividade, espontaneidade, traz um caos criativo que faz dar força para um novo processo. E aí vem Peixes e dissolve tudo, e faz com que tudo amorosamente seja dissolvido para abrir campo para o novo ciclo de um outro raio de Áries, e ali vai uma vida se potencializando, não de uma maneira onde o futuro é melhor do que o passado, mas se potencializando, atualizando sempre, se sensibilizando, aumentando a sensibilidade de tudo, né? E faz com que passado, futuro e presente coexistam e sejam interdependentes, e não algo que seja linear, onde eu deixo o passado para trás e vou em direção ao futuro. Muito bem. Esse mundo lindo que a gente nasceu para viver, quando a gente olha hoje para fora, a gente vê um grande equívoco, a gente vê processos de dominações, de dominadores e dominados, processos completamente emburrecedores, como, por exemplo, a maneira que a justiça acontece, o encarceramento de pessoas que não encontram no seu meio ambiente a sustentação para a sua vida, a gente criando uma separação enorme do eu e do outro, e tendo uma preferência por um eu, então desqualificando o outro porque o eu cresça, valores completamente ignorantes. Então, de repente a gente olha, a gente está numa ignorância tão grande de vida, se fala, mas cadê então toda essa beleza humana e também de todas as vidas que compõem um planeta que tem essa beleza que nos choca, né? Com as suas paisagens, com os seus movimentos, com as suas criações. Então, cadê tudo isso, né? E aí que eu acho importante esse artifício dos mecanismos lunares. Está tudo aí, mas se ao invés de eu viver esses processos, eu me protejo deles, eu entro nos mecanismos. E quando eu me protejo, eu estou dando por certo que existe um ataque. Se eu me protejo é porque eu estou dando por certo que existe um ataque. Então, a minha própria proteção potencializa ou até cria o ataque. Então, é protegendo que a gente cria o inimigo. E esse mecanismo faz com que todo esse processo que está aí para fluir, ele vai se estagnando e a gente vai criando maus encontros. Essa estagnação, eu resumiria ela numa estagnação primordial da humanidade,
que é ter uma sensação de que a vida precisa de controle e de garantia. Então, nasce um ser humano e se ele nasce na impermanência e na imprevisibilidade, pode ser que num mau encontro com impermanência e imprevisibilidade, que justo é a causa da vida, a vida necessita impermanência e imprevisibilidade, senão ela não existe, mas num mau encontro dá uma sensação de caos e desorganização. Então eu preciso de controle e de garantia. E com controle e garantia, com essa ideia de que é necessário controle e garantia para lutar contra a impermanência e imprevisibilidade, neste lugar eu atuo no mecanismo, nos meus mecanismos lunares. Toda aquela minha força, meu talento para estar no mundo, eu uso como uma força de proteção. E aí eu crio um inimigo, e aí eu preciso cada vez mais de controle e garantias, e aí eu entro num ciclo vicioso, anti-vida, que claramente a gente vê acontecendo dentro de nós e ao redor de nós. Então a gente vai seguir com essas 4 luas agora, que são as luas mais sofridas, porque de alguma maneira são as luas que precisariam ter um certo meio ambiente já preparado para a força que elas trazem, que já é uma força assim de potencialização máxima de vida. E elas, ao nascerem, encontram um meio ambiente completamente limitado, limitador, cheio de controles e busca de garantia. E essas 4 luas, para elas, controle e garantia é a morte em vida. Então, acabam sendo mecanismos lunares muito sofridos. E aí dá a sensação que essas pessoas nasceram para sofrer, mas elas não nasceram para sofrer. Elas nasceram para trazer um movimento para algo que já tem que estar amadurecido para isso. Então, parece que enquanto a gente não tiver como rede de vida amadurecida para receber a força dessas luas, essas luas vão sofrer um bocado. Então, vou falar delas, mas não se apeguem a isso, né? Se identificar com a lua é falar assim, eu nasci então para sofrer, agora eu justifico, né, o porquê que eu vivo dessa maneira, eu me apego a ela para me justificar e para manter vivo essa proteção. Então não se apeguem a isso, pelo contrário, a gente quer sair do fragmento da lua, a gente quer que a lua se integre ao todo, para que realmente os talentos estejam à disposição, e não esse lugar reduzido e fragmentado que a gente usa as nossas energias lunares, né? A lua é a primeira energia que nasce com o bebê. Então, por isso que ela é tão significativa. E é como a mãe, a lua é a mãe, por isso que a mãe é tão significativa. E hoje a gente tem o absurdo de conseguir constatar que do modo que a gente vive, toda mãe é tóxica. E a gente tem que ouvir isso, toda mãe é tóxica. E a gente consegue comprovar isso. Por quê? O que é a toxicidade da mãe? É a mãe não integrada ao todo. É a mãe que continua tendo seu filhinho debaixo das suas asas para o resto da vida. Então tá lá a mulher, o cara de 40 anos, tentando agradar a mamãe ou querendo correr embaixo das asas da mãe. Então, se torna tóxico. E a mesma coisa acontece com o mecanismo lunar. É uma toxicidade por falta de confiança e por um mau encontro, um mal entendido com a impermanência e a imprevisibilidade, achando que a impermanência e a imprevisibilidade é contra a vida. Ora, se a vida é tão boa, por que ela não dura para sempre? E se eu gosto e se eu faço tal coisa com a intenção de, por que ela não resulta no óbvio disso? Por que essa imprevisibilidade? Por que essa impermanência? Então é um mau encontro
justo com os elementos que fazem com que a vida exista. A vida existe por causa da impermanência e da imprevisibilidade. Mas aí tem esse mau encontro, e aí a gente luta contra isso buscando controle e garantia. E aí se apega aos nossos mecanismos de proteção para buscar controle e garantia. Então vamos lá, vamos para a derradeira dessas luas que clamam por um meio ambiente mais harmonioso, mais lúcido, por um meio ambiente onde essa rede se sustenta num ciclo virtuoso de vida que está o tempo todo se criando, né? E não que está estagnada naquilo que acredita que pode ter controle sobre. Tem alguém em Sagitário aqui? Lua em Sagitário? Nesse grupo aqui? Se não tiver, é muito... Ah, aqui tá, Lu. Tá bom. Eu ia falar que é uma lua difícil mesmo de estar nos processos assim, porque é uma lua que adora negar. Olha lá, Júlia, já temos 2, ótimo. Que é uma lua que adora negar o seu mecanismo. Mas vamos lá, estão aqui as corajosas que... Vamos lá, Júlia, Ana, e Lu, e todo mundo, né? Então, nasce um bebê com Sagitário, nasce um bebê com Sagitário, com a Lua em Sagitário, e nasce a confiança e a alegria. Então, essas escolas hoje que estão sendo criadas, que são chamadas de escolas vivas, escolas livres, é a escola perfeita para uma criança com Lua em Sagitário. Porque essa criança só precisa de uma certa contenção, a meia distância, ninguém muito no pé dela, mas ela precisa saber que tem um adulto que está ali acreditando nela e um campo completamente livre para ela explorar. É a criança que, se a gente olhar a energia que vem com a Lua em Sagitário, a gente pega e fala assim, a melhor lua para se nascer é a Lua em Sagitário, porque é alegria, entusiasmo, é curiosidade, é vontade de criar, é exploração, é capacidade de contagiar com entusiasmo e alegria. Então, é uma lua que ela chega com essa celebração, ela chega para celebrar a vida. Eu vou pular primeiro para o talento da lua, diferente do que eu tenho feito, que eu vou primeiro para o mecanismo. Eu vou primeiro para o talento, para a gente levar em consideração, quando uma lua nasce, quando uma pessoa nasce com essa energia de alegria, de celebração, de criação, de entusiasmo, o talento dela é se tornar o ser integrante dessa rede mais generoso, aquele que de confiança plena, aquele que realmente o tempo todo pode dar, porque não há nenhuma possibilidade de escassez nesse mundo. Então, o talento seria trazer para a vida adulta essa alegria e essa capacidade de confiança e de colaborar, não é nem colaborar, porque é criar junto, né? Estar numa rede, sendo essa energia criadora de confiança plena. Muito bem, maravilhoso, né? Uma vida perfeita. Nasceu com a Lua em Sagitário, está garantido. Acontece que não esse ser com a Lua em Sagitário nasce num meio ambiente onde ela é ensinada completamente o oposto, que precisa dá e você vai ver onde você vai parar. Vai parar sem nada. Vai com toda essa alegria, esse entusiasmo, e os outros vão te fazer de bobo, ou sei lá o que essa criança vai ouvir, ou vai ver
né, com seus próprios olhos, aonde a gente está estagnado nas nossas redes, então entra no mundo de fantasia ou entra numa incapacidade de lidar com realidade que acaba sendo um mecanismo que traz muito sofrimento, porque a bomba aconteceu, a situação está difícil e precisa ser olhada, vamos olhar para isso, vamos sentar e ver o que está acontecendo. A Lua em Sagitário pode chegar e falar, não, peraí, adia esse olhar, porque vamos fazer mais uma festa, quem sabe com mais uma festa a gente consegue mudar as coisas, porque não eram para ser assim. O Carucci também diz que é uma lua que facilmente, na encrenca, vai para a rodoviária, compra uma passagem e vai para algum outro lugar, como se sair do lugar não fosse levar junto o problema, né? Então, acaba sendo uma lua que leva ao seu mecanismo, o seu mecanismo de defesa é a fuga, é sair da realidade, é vir com entusiasmo infantil, de dizer vai dar tudo certo, é só a gente seguir por aí. E as pessoas, enquanto isso, vão falando, mas espera aí, para dar tudo certo, a gente tem que olhar aonde é que a gente está desorganizado. Então, é muito sofrido para uma lua em Sagitário, segundo na pureza dessa lua, porque, é claro, ninguém tem só lua em Sagitário, tem tantos outros trânsitos que essa lua vai se dissolvendo um pouco, mas na radicalidade dela, é muito sofrido ver o mundo como está. Então, de uma certa maneira, vai fugir, vai inventar uma bolha e vai inventar um outro mundo. Então, essa é a... Júlia, você que está aqui aparecendo no vídeo, você reconhece esse mecanismo lunar e essa força dessa lua que te traz um entusiasmo de vida? Sim. Sim, eu reconheço acho tudo que você falou. Desde essa força de vida, da celebração, da facilidade em dar, mas aí do desequilíbrio no sentido de ter que fugir do real quando o real fica muito difícil de lidar, sei lá, né? De ter que ir para um lugar da fantasia. Eu acho que essa coisa de mudar de lugar e eu percebo em mim mais a coisa da fantasia dentro de, tipo, essa bolha dentro de mim mesma, a fantasia dentro da minha própria cabeça, né? Sim. Então, o que a gente... a Lu é a Lu Rangel, assim, sabia que a Lu era... Agora que eu vi sua carinha, Lu. Sabia que você tinha essa lua também. Acontece que quando a gente inibe, quando alguém com lua em Sagitário inibe o mecanismo, desarma esse mecanismo, inibe a reação a esse mecanismo, vai ter um talento de realmente... esse entusiasmo não vai ser entusiasmo infantil e fantasioso, vai ser realmente a confiança que não existe essa dualidade escassez e abundância. Não existe a possibilidade de escassez porque não precisa ir atrás da abundância. Está muito claro de que a vida se cria em todas as suas necessidades, que não tem falta na vida. Então, é uma lua que talvez, na sua celebração, na sua generosidade, consiga fazer com que todos dessa rede tenham um encontro diferente com a impermanência e com a imprevisibilidade. A impermanência e a imprevisibilidade pode ser desmistificada e tirada desse lugar negativo. Então, o que seria inibir a reação ao mecanismo? Quando acontece a questão e o problema e que dá vontade de fugir ou dá vontade de fantasiar, inibe isso. Não, não é esse caminho, eu não vou fugir, eu não vou fantasiar. Esse caminho não é o caminho que eu vou ter como dado, né? E aí, quando isso acontece,
se reconecta com essa força da energia dessa lua, e com essa força a sua colaboração na situação vai ser mais lúcida, vai ser menos infantil, no sentido de algo mágico vai acontecer, né? Vai ser uma luta menos dolorida, vai ter menos sofrimento nesse processo todo, porque se eu luto no mecanismo, é muito sofrimento. Parece que o mundo inteiro não está entendendo que aquilo que está ali e que é bom para todo mundo não está sendo alimentado por todos. A Sandra pede para falar da mãe. A mãe da Lua nasce um bebê em Sagitário, Lua em Sagitário, e essa mãe é de uma confiança tremenda. Essa mãe deixa essa criança explorar, deixa essa criança ser perguntadeira, ser curiosa. É uma mãe que dá esse espaço. Nasce uma mãe confiante, com um bebê na Lua em Sagitário. Então, hoje a gente tem trabalhado muito a história de finalizar o mecanismo, porque é o meu mecanismo que faz com que o mundo estagnado se mantenha estagnado e potencializa a estagnação. É o meu mecanismo de acreditar que o outro não é o meu meio ambiente, que o outro não é aquele, porque a gente é composto por uma singularidade em um meio ambiente. Ninguém é singular fora do meio ambiente. E esse ambiente não existe sem essa singularidade na nossa presença, na presença de cada um. Para cada um, tem que existir meio ambiente. Então, nessa relação dependente, singularidade e meio ambiente, o que acontece com a Lua em Sagitário é que ela reconhece que se esse meio ambiente ele não tiver rico, pobres e ricos sofrerão nesse meio ambiente. Todos os seres sofrerão no meio ambiente pobre, porque o meio ambiente é comum a todos. E o meio ambiente de cada um de nós é o outro. Então, claro que vem uma vontade muito grande de fazer com que o outro floresça, com que o outro aconteça, porque eu sei que o outro é o meu meio ambiente. Eu enriquecendo o outro, eu vivo mais rico. Não eu, todo o sistema enriquece. E Sagitário traz essa confiança. E quando o mecanismo vem à tona, ao invés dessa confiança de enriquecer o meio ambiente, vem a luta contra o meio ambiente, de que ninguém está percebendo que a gente tem que cuidar desse meio ambiente, né? Ninguém está percebendo que a gente tem que cuidar do outro, que a gente tem que valorizar o outro. E aí vem uma luta que cria uma separação enorme, que começa a ver quem é o algoz, que começa a ter uma mágoa, um ressentimento em relação à atitude dos outros. Porém, este outro que você está ressentindo é o seu meio ambiente. Então, imagina o ciclo vicioso que vai se armando, né? E por isso esse sofrimento. Eu sei que o outro é o meu meio ambiente, que o outro precisa estar bem. Mas se o outro não está vendo isso, eu me ressinto com o outro. E o outro acaba sendo um inimigo, que é o meu meio ambiente. Então, por isso que é tão sofrida essa... E a gente vai ver de Sagitário a Peixes, ou a gente muda juntos, desativa todos os nossos mecanismos e começa realmente a criar um outro ambiente, ou essas luas elas vão ser bem sofridas, né? Mas não precisa ser. Então vai lá, chega a lua em Capricórnio. Então nasce uma lua em Capricórnio e esse ser vai fazer de tudo para experimentar a solidão. Então pode ser que ele nasça numa casa onde seja uma mãe muito fria, que ao contrário de uma mãe de touro que vai lá e precisa tocar esse bebê, ou uma mãe de câncer que vai lá e precisa criar uma conexão vincular muito forte, nasce um bebê em Capricórnio e assim, nasce a frieza. Mas essa frieza, dessa perspectiva que a gente tem de que está tudo separado, né?
Porque, na verdade, o que aparece ser frieza, na realidade, é uma maturidade. É uma percepção de que todos juntos somos um. Então, eu não preciso da relação direta ou efetiva com o outro dessa maneira alegórica que a gente vive, cheia de artifícios, para que esse fora cresça dentro de mim. Por isso que finaliza aí o desenvolvimento das luas na humanidade, porque é o máximo de maturidade, quando eu percebo que dentro de mim tem todos. E quando nesse isolamento eu consigo entrar numa percepção, num tipo de atitude no mundo a partir dessa sensação de que não existe mais separação, a gente alcança realmente como humanidade uma maturidade muito grande, que até Sagitário tem ainda clara essa separação, né? Mas uma separação já assim, eu sei que não é separado, então eu preciso que o meu ambiente seja rico. Com Capricórnio eu já sou o meio ambiente e sou a singularidade. E já não tem mais separação. Então é de uma maturidade que a nossa mente não alcança ainda. Como a nossa mente não alcança ainda essa maturidade, onde todos juntos somos um, Capricórnio, então, vai viver um mecanismo absolutamente também sofrido. Quem aqui tem lua em Capricórnio? Ninguém? Talvez porque essa lua em Capricórnio está lá, isolada num canto, sofrida. A Érica tem? Então vamos lá, Érica. Como é que o Max sabia que a Érica tem? Zé Vicente também. Então vamos lá. Minha filha também é lua em Capricórnio. Aí ela está levantando a mão, tá? Vamos lá. Lua em Capricórnio. Por que chega nessa maturidade? Então vamos logo para o talento da lua em Capricórnio, né? Para perceber que não é só desgraça, não é só dificuldade. Quando chega nesse talento, nessa maturidade de que todos juntos somos um, energeticamente, essa lua em Capricórnio, ela é a própria como é que a gente poderia trazer uma imagem? É muito difícil pôr em palavras para alguma coisa que a nossa mente dualista ainda não alcança, né? A Evelyn também é lua em Capricórnio. Mas vamos lá. Vamos tentar liberar a nossa imaginação. Imagina quando um ser chega numa maturidade a ponto de realmente saber que todos juntos somos um e que a solidão ela é impossível de existir. E por isso, então, eu posso estar em solidão, porque ela não existe. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente já integrou todas as possibilidades de existência dessa vida. Então, isso vai gerar uma ressonância muito criativa, muito poética. Uma ressonância, é como se desse ser saísse poesia, desse ser saísse sensibilidade. É isso, pronto, cheguei. É o máximo de sensibilidade. É um ser que consegue realmente captar todas as vibrações. Então, ultrapassa, é como se fosse a inteligência artificial na humanidade. Ultrapassa todas as interferências. A telepatia fica à disposição, a capacidade de sentir a dor do outro e saber que aquela... cheguei, é o próprio ser da vacuidade. A maturidade da lua em Capricórnio traz a própria vacuidade da existência. Isso é absolutamente impossível acontecer no meio ambiente que a gente vive. Esse ser nasce com lua em Capricórnio, porque esta rede produz essa lua em Capricórnio. Ninguém nasce porque é um acidente e nasci com a lua em Capricórnio. Não, esse ser
essa rede produz seres com essa energia de Lua em Capricórnio, porque justos são os seres que fundam e permitem a existência na vacuidade em vida, né? A clareza da vacuidade em vida. Acontece que esse meio ambiente não está nem um pouco preparado para isso, então Capricórnio cria um mecanismo lunar também muito sofrido, que é sofrer. O seu sofrimento é a maneira dele provar o seu amor. A imagem que o Caruti traz é o seguinte: o rapaz está esperando a namorada num compromisso. E essa namorada atrasa 3 horas. E está chovendo e está frio. E esse ser vai ficar 3 horas embaixo da chuva, embaixo do frio, esperando a sua namorada. E quando a namorada chega, fala: por que você estava aqui no frio, na chuva? Por que você não estava ali dentro, embaixo do telhado? Ele fala: porque eu estava aqui te esperando. Porque em vez de falar eu te amo, fala: porque eu estou aqui te esperando debaixo da chuva. É a maneira de falar eu te amo. Então é sofrido porque entra em isolamento, se isola para mostrar o seu amor, se isola para mostrar o seu sacrifício. Estou falando de uma maneira como se existisse uma lua pura em Capricórnio. Não existe. Todo mundo que tem a lua em Capricórnio e nasce nesse ambiente tão não propício para isso, tem a bênção de ter várias composições que amenizam essa lua e que, claro, que cria um ser social, um ser amoroso, um ser capaz de se relacionar, apesar do meio ambiente, porque é um meio ambiente muito não propício para essa qualidade de força de lua. Então, o mecanismo é se isolar. O mecanismo é mostrar que todo mundo está abandonando ele, que a mãe foi viver a vida dela, o pai foi viver a vida dele, aí depois as pessoas que rodeiam também acabam tendo outras preferências, se distraindo com outras coisas e não está olhando para o que aquele ser tem para trazer, que é simplesmente algo que a nossa mente ainda não capta. Nem a do próprio ser que tem lua em Capricórnio também não capta essa energia. Então é uma lua muito sofrida, porque é uma lua que ama na solidão. E ela mesma não se encontra, né? Porque ela está no meio ambiente que não permite que a sua sensibilidade venha à tona. Por isso, a importância de todas as luas anteriores, a partir de Áries, inibir a reação mecânica dos seus mecanismos lunares para parar de sustentar esse ambiente estagnado, para que realmente a rede inteira possa crescer junto. A rede inteira possa se sensibilizar juntos às suas diferenças. Quando a gente tiver a capacidade de ter essa energia da Lua em Capricórnio na nossa rede, Áries vai continuar sendo Áries, com a energia de Áries, mas vai se beneficiar muito do que a Lua de Capricórnio trouxe para essa rede, né? Mas se a gente acha... Então, qual seria a inibição, né? Inibir essa reação de isolamento, porque não é essa a solução. De parar de sofrer sozinho, de parar de querer se isolar porque ninguém te entende. É insistir na sua percepção de que todos juntos somos um. Insistir na sua percepção de sensibilidade, de ampliar a capacidade de percepção do ser humano, dos seres vivos. Então, tem que insistir. Já que tem esse talento, já que tem essa lua, tem que insistir nisso, né? E não se isolar. E o seu mecanismo vai fazer com que o isolamento não seja causado pelo outro. Você mesmo vai causar o isolamento, vai fazer com que o outro se afaste para que fique comprovado de que você é sozinho nesse mundo. Tudo isso porque, na verdade, a sua sensibilidade, a sua força traria a sensação de que eu sou sozinho, no grande paradoxo, porque todos juntos somos um. Então, um é o todo, né? Nossa mente não vai conseguir ter essa amplitude
Por isso que é tão difícil colocar em palavras, porque a minha mente não dá conta. Mas a sensação está muito clara, né? Bom, se a gente achou que Sagitário e Capricórnio sofrem nesse mundo, agora a gente realmente chega ao auge desse sofrimento com a Lua em Aquário. Quem tem Lua em Aquário aqui? Leandra, olha lá. Chorou o nosso retiro inteiro. Muito bem. Vamos então primeiro, vamos ver o porquê. Porque não nasceu para sofrer de jeito nenhum, mas como todos nós, cada um daqui, dos seres mais iluminados aos seres mais obscuros, todos nós estamos sustentando nossos mecanismos e criando uma vida estagnada e que vai ficando impossível viver nela. Desde que eu comecei a falar dessas luas sofridas, tem um gato aqui que não para de miar e chorar na minha orelha. Então vamos lá, Lua em Aquário, né? Quando nasce um bebê com essa força, com essa energia de Lua em Aquário, o ideal, o mundo perfeito para esse bebê, para essa energia, o que seria? Seria nascer num ambiente onde não existisse nenhum limite, nenhuma discriminação de diferenças, onde todas as diferenças fossem permitidas. Então, olha como seria o cenário. O bebê nasce e ele não tem uma mãe. Todos os seres do seu ambiente vai ser sua mãe. E essa mãe, que não é nunca a mesma, ela tem costumes diferentes, cultura diferente e ela fala uma língua diferente. Então, tudo que reduz, tudo que diminui na nossa sociedade as valências dos seres vivos, a Lua em Aquário vem para dizer que não é nada disso. Por exemplo, temos uma língua mãe, bobagem. Se a gente poderia ter todas as línguas, por que ter uma língua mãe? Por que se reduzir a isso? Temos uma pátria, burrice. Para que ter uma pátria? Para que esses borders, esses limites para Lua em Aquário é um absurdo. Para que ter nacionalidade? Para que ter tudo aquilo que, de uma maneira ou outra, delimita? Então, contratos, interferências, e tudo, desde polícia a síndico, a advogado. Como assim? Como é que eu vou ter coisas que interfiram nas relações? Então, nasce uma Lua em Aquário, num mundo como a gente vive, como a gente mantém a estagnação dele, vai falar, aonde foi que eu nasci? Aonde, que mundo é esse, né? Tem alguma coisa muito errada nisso, porque tudo que a gente mantém como dado e fixo, e falando, não, isso é assim, para a Lua em Aquário fala, gente, isso é pura ilusão. Isso não é assim coisa nenhuma. Porque vem da maturidade do Capricórnio, a Lua, por causa dessa maturidade, né, eu cheguei nesse lugar que o Capricórnio é a própria capacidade de viver com uma mente natural na vacuidade, percebendo que tudo surge da vacuidade. Então, viver no paradoxo, é a mente paradoxal. Então, chegando a essa maturidade, chega a Lua em Aquário e fala como é que pode manter coisas ilusórias dadas como certas. Como, por exemplo, limite entre países. Amanda está fazendo um pedido, minha filha nasceu Lua em Aquário, Reginaldo. Ana, por gentileza, fala da mãe da Lua em Aquário. Então, porque aí olha só os nossos mecanismos, né? Então, claro, a Amanda acabou de ter um bebê. Nasce um bebê com Lua em Aquário.
ela como uma pessoa consciente, uma pessoa do bem, uma pessoa... O que ela quer? Ela quer se preparar da melhor maneira para ser uma melhor mãe para a Lua em Aquário. Acontece que, se isso fosse possível, os astrólogos criariam seus filhos da melhor maneira possível, porque os astrólogos fariam um mapa astral assim que seu filho nasceu, saberia tudo que ele precisa e protegeria essa criança. Aí essa criança ia crescer, ia para o psicólogo e ia falar: minha vida foi muito falsa, eu nunca vivi a vida, sempre fui protegido. E faria com que, então, um mecanismo fosse mais forte ainda, porque o que eu preciso é de proteção. Então, não existe uma preparação de uma mãe para ter seu filho. Existe todos nós, seres vivos, desarmarmos os nossos mecanismos lunares para que a gente realmente entre em relações outras, para que a gente realmente enfrente e pare de adiar, porque a conta está ficando alta e vai ser um custo muito alto a gente, cada vez que adia essa necessidade de movimento muito forte que a gente está precisando viver. E não é fora, não é no ativismo, é em nós. Por isso que é tão complicado, porque se fosse fora ainda estava fácil, né? Então tá, nasce um bebê com um aquário, nasce uma mãe de desapego. Nasce uma mãe pronta para desapegar. Pronta para falar, nasceu uma criança do mundo. Nasceu uma criança que vai ter muitas mães. Nasceu uma criança que vai ter muitas línguas. E isso não desqualifica nem um pouco a mãe, pelo contrário, isso faz com que a mãe se integre a uma rede. Isso faz com que um ser humano deixe de se identificar como mãe e tenha a oportunidade e a possibilidade de, apesar de ter ações e cuidados de mãe, ela seja um ser humano íntegro, integrado e que não fique reduzido. Imagina, para Aquário seria a morte pegar e dizer assim: minha mãe. Estaria fazendo com que aquela mãe ficasse reduzida, aquele ser inteiro ficasse reduzido a minha mãe. Isso é a morte, minha pátria, minha língua, meu time de futebol, meu conhecimento. Então, a energia da Lua de Aquário, ela vem para falar com a maturidade que se conquistou ao longo de todo o processo, que chega no auge no Capricórnio, para falar, não é nada disso. Acontece que a criança nasce numa lua em aquário e ela não tem um meio ambiente para isso. Qual é o meio ambiente de uma lua em aquário? Todos nós. E todos nós continuamos com nossos mecanismos ativados, então ela nasce e ela vai se proteger. E a proteção da lua em aquário é a instabilidade total, é a descontinuidade. Então, acaba parecendo uma pessoa sem compromisso, uma pessoa que não se importa com o outro, uma pessoa que ultrapassa os limites, uma pessoa absolutamente criativa, criadora, inovadora. Então, ela é encantadora, a sociedade toda gosta. É muito comum ter um grupo de pessoas, uma sociedade inteira, gostando muito de tudo aquilo que aquela pessoa com lua em aquário faz, porque é muito criativa, é muito inovador, é um frescor, é um alívio. Porém, ninguém vai entender que aquilo que ela está fazendo não é para receber alguma coisa em troca. Aquilo que ela está fazendo é para liberar algo que surge dela, né? Ela precisa fazer aquilo, senão ela morre. Então começa um jogo de troca que para a lua de aquário é tão difícil que acaba sendo um sofrimento muito grande. Então, qual que é o sofrimento? Todos esses tipos de relações não me servem. Todos esses tipos de conexões, eu estou falando de uma coisa bem pura, ninguém é puro lua em aquário. Todo mundo tem a sua lua permeada por outras forças, então ninguém chega a esse sofrimento mor. Mas tem um toque disso, que nenhuma relação que existe me serve.
não vai ter alguém, um outro ser humano, que vai ser o meu parceiro, minha parceira, um casado comigo, que vai me servir, porque é sempre muito pouco. Então, acaba tendo muita descontinuidade, acaba sendo pessoas que é difícil ter elas no seu processo de vida, porque elas vão abandonando, é assim, hoje você está comigo, você é meu amigo, amanhã você não está comigo, você não é mais meu amigo, acabou. Então, acaba sendo muito sofrido, né, esse processo. E não é para ser sofrido. Só é sofrido porque a gente realmente acredita que as coisas existem de uma maneira que elas não existem. E aí o mecanismo de defesa da Lua em Aquário é realmente não se permitir envolvimentos, não se permitir desenvolver tudo isso, assim, logo pula fora. Ela acaba não dando possibilidade desse talento vir à tona. Então fica muito difícil, porque o próprio mecanismo é que cria tudo aquilo que ela não gostaria de viver. Então, nasce a Lua em Aquário, ela não encontra o meio ambiente propício, o mecanismo dela se protege, e essa proteção é que cria o monstro que a ataca. Então, não tem saída, porque não tem ninguém te fazendo mal, e você mesmo cria esse mal, e aí é muito sofrido, porque não tem para onde correr. Agora, se todos nós começarmos a desarmar os nossos mecanismos, então, como é que a gente se torna uma maravilhosa mãe para uma lua em Aquário? Desarmando o seu mecanismo da sua lua. Uma maravilhosa mãe para uma lua em Capricórnio, desarmando o mecanismo da sua própria lua. A gente não tem que fazer nada, não tem falta a ninguém, o bebê nasce inteiro, ele não tem falta ali, a gente não precisa dar a ele o que falta a ele, porque não tem falta. Agora, eu preciso ser um meio ambiente saudável para esse bebê. Eu, mãe, eu, esposa, eu, filha, eu, colega, eu, desconhecida, sou o meio ambiente do outro. E este meio ambiente, para ser rico, é um meio ambiente que tem que ter o meu talento à tona e não o meu mecanismo ativado. Então, a gente chegou no auge do sofrimento do modo que a gente vive com essa lua, que não é um sofrimento da pessoa da lua em Aquário, é um sofrimento que permeia toda a existência humana, mas é a lua em Aquário que traz essa percepção e que sofre na pele esse mecanismo que é, então, se não enlouquece, fica o tempo todo trazendo, criando fantasmas, criando algoz para ser a vítima. Fica o tempo todo, olha, vai conseguir encaixar em qualquer atitude fora o seu algoz. Vai falar, você está fazendo isso para me prejudicar. Você está fazendo isso para me desqualificar. Você é pessoal, acaba virando uma pessoa que tudo leva para o pessoal. Claro, se o que ela tem de melhor, de mais talento é perceber que essa realidade não é dessa maneira, quando ela se apresenta dessa maneira à realidade, o meu mecanismo é negar essa realidade, né? E ao negar essa realidade, eu vou fazer com que eu vou projetar com que o meu algoz esteja em todas as coisas. Ah, essa fronteira, esse policial da fronteira entre um país e outro, ele é meu inimigo. Porque ele representa algo que não existe. Essa mãe super protetora, essa mãe que me quer só para ela, é minha inimiga. Porque não existe isso. Esse é um ser humano integrado na minha rede. E que hoje é minha mãe, na outra vida é mãe de outro, e na outra vida é filho do outro. Não existe isso, né? Então é muito sofrido. Então acaba projetando em todos o seu algoz. Todo mundo é culpado pela vida ser do jeito que ela é. Sustentando isso, que de uma certa maneira
tem um sentido, porque todo mundo está sustentando com esse mecanismo, mas é um grande tiro no pé viver através de culpabilizar todas as pessoas pelo seu sofrimento. Entende onde eu estou querendo chegar? É um grande paradoxo, né? Tudo bem, Leandra? Sobreviveu, Leandra? Oi, Ana, tudo, estou sobrevivendo. Nesse contexto, quando você fala, eu tenho tentado, eu acho que você vai falar sobre inibição, mas eu tenho tentado inibir algo que é bem, que eu chamo de diálogos internos, que são, uma força impressionante de eu começar um diálogo interno e ele se tornar a emoção, o sentimento, e isso se tornar uma... É como se eu vivesse aquilo em um milésimo de segundo, assim. Então, é uma coisa muito possante que tem mesmo, que eu consegui perceber e começar a inibir, assim. Eu inibo literalmente esses textos internos. E tem uma coisa que para mim é muito interessante, que você já disse algumas vezes, e assim, eu realmente duvido dos meus bons hábitos e dos meus maus hábitos, né? E aí eu tenho levado isso, assim, a essa percepção, porque realmente, assim, qualquer hábito que eu tenha leva a algum sofrimento. E, e é um exercício muito, eu chamo de específico, assim, porque é ficar inibindo todo o diálogo interno. Todo o diálogo interno que acontece, eu inibo. E aí eu parto desse lugar que é eu não consigo falar que é um vazio, mas assim, é um momento em que eu inibo e aí eu consigo falar algo que não está, ou dizer, ou fazer algo que não estava nessa roda, né? Nesse lugar dolorido, que é esse diálogo interno. Então faz muito sentido esse lugar. Exatamente. E essa coisa da... É isso, assim, estou inibindo os bons, os maus hábitos e principalmente com algum treinamento, assim, porque eu não sei exatamente o que inibir, porque é praticamente tudo, esses diálogos internos. Exatamente, porque o que acontece é que com esses diálogos internos você vai criando a projeção. E aí você vai projetando em todos essa toxicidade, né, desse diálogo interno. E aí essa projeção faz com que o outro se apresente mesmo dessa maneira. Ele acaba tendo causas e condições que viram uma base onde você pode imputar algoz. Essa pessoa está ela está me limitando, ela está me diminuindo, ela está me entristecendo, ela está me machucando. Claro, porque se a energia vibrante do talento dessa lua é esse processo de sem fronteiras, o outro colocar fronteira é uma coisa muito difícil. Então, sim, inibir. E aí você fala, o tempo todo parece que é isso. É o tempo todo inibindo para conseguir encontrar o outro sem projeção. Para poder, então, ter o outro como parceiro. E esse parceiro, na maturidade que a gente recebe de Capricórnio, esse parceiro é você mesmo, né? Então, a gente acaba tendo outra experiência de vida, né? E aí, para finalizar, a lua em peixes, não dá mais para sofrer. Depois da lua em aquário, já chegou no sofrimento máximo. Então, a lua em peixes não sofre mais do que a lua em aquário. A lua em peixes só se perde mais. Porque a lua em peixes é a própria sensibilidade. E é a dissolução de tudo. Então, tudo que está dado como certo, ela dissolve. Mas aí dissolve e fica o quê? Fica nada? Não. Fica a própria sensibilidade. E o que é sensibilidade? Sensibilidade
pensa numa orquestra tocando. Se você tem ouvidos treinados, sensíveis, para ouvir cada instrumento, você ouve uma orquestra inteira composta por cada instrumento, você ouve um concerto muito mais amplo e intenso do que o outro que não tem ouvido treinado. Porque tem sensibilidade. Então, a sensibilidade é você ser tocado pelas coisas, é as coisas conseguirem te tocar. Então, quando você tem uma obra, seja uma obra, um quadro, uma escultura, uma dança, um teatro, uma música, quando você tem uma obra artística que é tão sutil que você precisa de sensibilidade para entrar em contato, porque ela é tão pouco concreta, ela não faz parte dessa linguagem que a gente tem no dia a dia, é outra. Se você tem sensibilidade àquilo, aquilo te atinge. E atingir aquilo é fazer nascer em você alguma coisa que não estava. Fazer despertar em você alguma coisa que estava adormecida. Então, isso é sensibilidade. Sensibilidade é ser atingido por algo que te floresce, que te desperta. E Peixes vem com essa força. Ela traz a lua em Peixes, nasce essa energia que consegue dissolver tudo, porque o que é o tudo que está ali antes? É o que impede a sensibilidade, é o que está dado como certo. Então, eu calejei, e porque eu calejei, eu não sou mais sensível a mudanças. Aquilo bate e eu reajo àquilo. Ou eu nem percebo as coisas. Ali, Peixes vem para dissolver, deixar tudo tão sutil que eu me torno sensível. Então, eu consigo ver o que eu não via antes. Eu consigo sentir o que eu não sentia antes. E eu consigo me deixar ser engravidada, penetrada por forças que encontram em mim base para frutificar. Então, Peixes vem assim para finalizar um ciclo e iniciar um outro. Então, é todo um ciclo que acontece não linear, uma coisa de cada vez e tudo ao mesmo tempo, todo um ciclo com todas essas energias, e aí Peixe vem, dissolve tudo isso e fica só sensibilidade. Essa sensibilidade é, então, atingida por um outro raio de Áries para florescer um outro ciclo. Então, esse é o talento da Lua em Peixes, que por não encontrar também um campo para poder desenvolver esse talento, cria um mecanismo. E o mecanismo da Lua em Peixes é entrar na fantasia. Como esse mundo parece não existir, eu vou fantasiar esse mundo. E essa fantasia é uma fantasia que leva também a sofrimento, porque assim acaba sendo incompreensível. Vive uma vida incompreensível, uma vida paralela. Então, as conexões elas são muito frágeis, aonde tem intensidade. Então, é muito comum nascer uma criança com lua em Peixes e ter uma mãe muito presente, muito forte, uma linhagem materna muito forte, mãe, avó, bisavó, todo mundo muito presente, todo mundo muito, essas mulheres todas muito fortes. E aí, porque esse meio ambiente não está propício, o que acontece é que ou fusiona com essa mãe e aí acaba fazendo tudo que essa mãe faria, acaba vivendo para agradar essa mãe, ou nega, ou separa, ou briga com essa mãe, porque fica nessa polaridade, porque essa sensibilidade não tem campo para atuar. Então, um exemplo que ele dá é assim, a mãe da Lua em Peixes não vai ficar se intrometendo na vida, mas aí está lá, no dia do casamento da filha, a filha justo casa com a pessoa que aquela mãe achava que era o melhor mesmo para ela. Então, só naquele dia ela vai dizer: que bom que você casou com essa pessoa, porque era a pessoa que eu escolheria para você casar.
E aí a filha começa a ficar em dúvida, mas será que eu estou casando com essa pessoa porque eu escolhi ou porque a minha mãe escolheu através de mim? Começa a ficar muito fusionado isso, né? Então, a grande dificuldade da Lua em Peixes, o seu mecanismo, é porque parece que o seu inimigo não é claro nunca. É tudo muito sutil. Me faz lembrar da experiência que eu vivi com umas crianças numa escola Waldorf, que eu falava para elas, o que vocês têm que reclamar nessa escola? Eu queria que vocês fossem estudar, e aí eu citei outra escola em São Paulo, né? Eu queria que você fosse estudar no Dante, no Bandeirantes, para vocês pararem de reclamar dessa escola, que é uma escola que possibilita muitas coisas, que amplia, que te sensibiliza. Aí essas crianças falaram assim, seria muito melhor a gente estudar numa outra escola que a gente pudesse realmente saber com quem a gente está brigando, que alguém pegasse e bancasse. Eu sou um autoritário e eu estou aqui impondo isso. E aí a gente poderia brigar. Na Waldorf, essas crianças, nessa escola, nesse contexto, diziam assim, esse autoritário existe, mas é tão disfarçado que não tem com quem brigar. Está ali o autoritário, mas é impossível a gente provar. Esse é um autoritário, porque ele não mostra que é, mas é. E a gente sente que é. Então é muito sofrido, né? Porque fica muito confuso, porque parece que ninguém se faz realmente, se faz cargo, né? Assume quem é. Todo mundo vive num disfarce e numa sutileza daquilo que é, mas é tão forte quanto o autoritário que se mostra autoritário. Então, é um mecanismo que traz esse sofrimento, porque o inimigo nunca está claro. Na real, esse inimigo não existe, mas na nossa vida aparente, na sociedade como a gente sustenta, esse inimigo está muito presente. E quem faz esse inimigo presente são os nossos mecanismos lunares. Cada um de nós que está vivendo no mecanismo lunar, e não tem como a gente não estar vivendo nele. É claro, a gente não vive o tempo todo. Tem momentos que você está num ambiente tão propício, tão agradável, por exemplo, a gente viveu aqui 7 dias de uma experiência de meditação, de silêncio. O ambiente foi ficando tão seguro que todos os mecanismos foram desarmados. E todo mundo viveu algum momento de não ter o seu mecanismo armado. Então, claramente, o grupo se fez, todos juntos virou um, claramente. Então, tínhamos classes sociais diferentes, opostas, tons de peles diferentes, experiências emocionais diferentes, e a dor de um era a dor de todos, a alegria de um era a alegria de todos, porque existiu um momento, um campo, um meio ambiente muito propício para todo mundo desarmar seu mecanismo. E nem por isso todo mundo deixou de ser singular. E a gente consegue fazer isso ao longo da nossa vida. Porém, no que a gente chama de batalha diária, do dia a dia, a gente entra no mundo com o nosso mecanismo armado. Com a ignorância de saber que é esse mecanismo armado que cria, que sustenta o mundo do jeito que ele é. Que a gente não é vítima de nada. A gente é produtor disso, com nossos mecanismos. Então, inibir a reação do nosso mecanismo, inibir essa reação já pronta dele, que cada um vai ter o seu mecanismo, que não é próprio só da sua lua, né? É uma composição de várias energias que te movem, mas você descobre o seu mecanismo e você inibe essa reação. Não vou reagir nessa proteção. Se eu estou me protegendo, se eu estou fazendo alguma coisa para me proteger, é porque eu estou com o meu mecanismo armado. Se eu estou fazendo alguma coisa com medo, é porque eu estou com o meu mecanismo armado. Se eu estou com apego, se eu estou com raiva, eu estou com o meu mecanismo armado. E tudo isso nos dá um caminho. Inibe esse caminho, volta. Inibe esse caminho e volta. Quando você volta, vai dar um alívio, esse caminho não está
não vou percorrer ele. Quando você volta, vai dar um alívio. Deste alívio, volta a entrar em contato. E naquele momento é o seu talento que vai vir à tona. E você não está mais buscando legitimidade, você não está mais buscando pertencer a nada, e muito menos buscar controle e garantia para compensar impermanência e imprevisibilidade. Porque impermanência e imprevisibilidade é a provedora, é a fonte provedora de vida. Num contínuo constante, olha que paradoxo, é impermanente, imprevisível e é contínuo constantemente. Nossas mentes precisam entrar em fluxo, sair de estagnação para poder alcançar isso. Não estou falando alcançar o que eu estou falando, porque eu também falo de um limite de uma mente estagnada. Estou falando alcançar isso que a gente está sentindo aqui juntos, né? Aqui estamos sentindo coisas, cada um na sua singularidade, que dessa vontade já está todo mundo inquieto, se mexendo aí, falando, eu quero ir para o mundo! Eu quero ir para o mundo sem mecanismo e fazer com que realmente a vida floresça. Então, puro artifício, não vou ser astróloga, não vou estudar astrologia achando que isso que vai salvar o mundo, porém honro demais essa síntese que os astrólogos fazem, principalmente aqueles que não estão apegados em controlar, em buscar garantias ou em dar para os seus clientes controle e garantia, mas sim que percebe a força e a potência que é essa rede, que não existe sem tudo que existe nela. Não é que existe uma rede e aí a gente entrou na rede, ou não é que existe a gente e a gente fez uma rede. Tudo isso é a rede. Tudo isso junto e ao mesmo tempo. E a astrologia traz essa clareza dessas forças, né? E pode ser usada completamente estagnada. Então, não se identifiquem com a sua lua, pelo contrário, liberem a sua lua para entrar no todo, porque é só no todo que ela surge com o seu talento. Quando ela estiver fragmentada e separada, ela não, quando você estiver identificada com ela, ela não está no seu talento, ela precisa do todo. Então, não usemos essas informações para identificar e para ter mais controle e garantia, e sim para confiar que precisa integrar para que o talento venha à tona junto com todas as composições, né? Que faz a nossa singularidade e que vocês todos são meu meio ambiente e que cada um daqui é o meio ambiente de todos, e é por isso que eu desejo a todos vocês a maior riqueza do mundo para que eu viva nesse meio ambiente rico. Então, vamos seguindo. Vamos ver, a gente encerra aqui os mecanismos lunares, encerra aqui esse artifício. Claro, a gente pode destrinchar cada um em si, ou até com interlocuções, mas no nosso Entre a gente encerra ele aqui porque tem muitos outros processos a virem. Quem quiser vai lá e se habilita a chamar um processo, ou vai lá e pede, alguém já pediu alguma coisa sobre tecnologia, e aí vê se alguém se habilita a trazer uma visão que não seja controladora e que não dê garantia nenhuma, mas que seja um lugar... A gente tem que sempre estar disposto a entrar em questões sem trazer respostas, mas sim desenvolver esses processos, né? Começou a falar isso está certo, isso está errado, isso pode, isso não pode, degringolou e a gente voltou de novo para a separação e para a ilusão dos mecanismos. Então tá, muito obrigada pela companhia dessa manhã. Desculpa essa mudança do horário de última hora. E nos vemos muito em breve. E a gente segue na nossa interlocução lá no encontro do nosso grupo. Quem tiver disposição e a possibilidade de vir para o encontro do 3 e 4, com a Lu Lopes, Autonomia Criativa, tudo isso, é um campo completo para a gente realmente integrar nossos talentos e pôr eles à tona, não é, Mônica? A Mônica foi a grande talentosa do nosso último encontro. Serão todos muito bem-vindos. Nos vemos, um beijo.